Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso. Estamos na frequência de 101,3 no FM, estamos no site radioguaíba.com.br. E a nossa equipe de trabalho hoje, o Jefferson Gomes, Geórgio Latino Brum, Luciano Pepão Vargas e Cleiton Lopes. Na produção do programa O Atubed, na gerência de jornalismo, Rafael Sequim, na direção geral, Claudinei Girotti. O programa Conversa de Sucesso tem um oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial Limitada. Tem 2 telefones, telefone fixo 51 3516 7701 e tem o WhatsApp 51 991 747157. Também conosco Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Pois o nosso programa de hoje vai falar sobre aparelhos auditivos. Desde 1995, o Centro Auditivo Surtel promove o bem-estar de seus clientes fornecendo os melhores aparelhos auditivos com excelência no atendimento e avaliação sem compromisso. Mas o que é importante, cuidar da audição é cuidar da sua qualidade de vida, sem dúvida alguma. E lá na Surtel, cada consulta vai além de um exame. É um momento de escuta, atenção e respeito à sua história. O nosso convidado de hoje, José de Camargo, proprietário da Surtel Aparelhos Auditivos. José, muito prazer, bom dia, alegria te receber aqui. Bom dia, Mendes, bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Olha, nós estamos aqui para nós falar de audição, que é realmente um dos pontos mais importantes da nossa qualidade de vida, ouvir, né? A comunicação, né, Mendes? É comunicação, sem dúvida alguma, né? Tanto que nós aqui na Guaíba, nós fazemos periodicamente os exames audiométricos, claro, né? Verdade. Você não tem como tirar da sua vida da comunicação, mas aí vale para tudo. Vale. Não é só esse segmento aqui, é para a vida em geral, qualidade de vida. E tem melhorado, o José, a qualidade dos aparelhos auditivos, tem evoluído, assim, porque com certeza nós estamos aí nesse progresso a cada 6 meses, né, nessa era digital aí, né? Exatamente. Vamos começar falando dos aparelhos auditivos. Vamos começar pelo início. A Surtel começou em 95, na época que eu iniciei, eu fui fundador da Surtel. Hoje vai fazer agora, dia 16 de março, fazem 31 anos que a Surtel está no mercado. Então a Surtel divide-se em 2. Antes da rádio, antes da comunicação rádio e TV, e depois da rádio e TV, onde nós fomos para a TV e para a rádio, oferecemos então avaliações para as pessoas. No início era bem difícil, porque era aqueles aparelhos antigos. Por quê? Vamos começar pelo início. Toda pessoa tem perda auditiva. Claro. A maioria das pessoas tem, uns mais, outros menos. Muita gente não se dá conta até fazer o exame, hein? Como é importante isso aí, né? Muita gente. Todo ser humano, a partir dos 50 anos, há uma diminuição na perda auditiva, o que é normal. Claro. Assim como funciona a visão, funciona a audição. Só que tem muita gente, pelo menos no passado, era muito resistente a ir buscar ajuda. Por quê que era resistente? Agora ainda tem um pouco, mas não é muito. Por quê? Porque o grande problema começava na família. O que acontece com uma pessoa que tem perda auditiva? A primeira coisa que acontece com os familiares é chamar a pessoa de surda. Isso. Só que ela não é surda. Ela tem uma diminuição que todos nós vamos ter a partir de 50, 60 anos, né? Que é uma degeneração da célula ciliar do nosso cócclea. Ou seja, todos vão ter. Tem uns que vão precisar resolver e tem outros que não vão precisar, não vai aparecer, entendeu? Então, a primeira coisa é chamar ela de surda. Ela já se irrita por chamar ela de surda. A segunda coisa importantíssima é gritar com a pessoa. A pessoa não é gritando que a pessoa ouve. Claro. O que a pessoa faz quando ela tem dificuldade, por exemplo, de ler? No passado dizia, enquanto eu conseguir ler o jornal até a ponta do meu braço, eu não vou usar óculos. Óculos é atestado de velhice no passado. Hoje todo mundo usa óculos, não é? Hoje todo mundo usa óculos. Está na moda, né? Está na moda. Inclusive tem pessoas que nem precisam que usam. Claro. A indústria se reinventou.
A perda auditiva na terceira idade, então, a maioria das pessoas vão ter, e aí começa o problema na família. A família chama a pessoa de surda, grita com ela, seja mãe, seja pai, seja avô, e a pessoa fica irritada e se isola. Claro. Na medida que ela se isola, ela cria um mundo só dela. Ela cria um mundo na qual a televisão tem que ser só para ela, a rádio tem que ser só para ela, e vai se isolando, e com isso ela deixa de viver em sociedade, começa na família e daqui a pouco pode entrar até numa depressão. Então a gente demorou, não é que a gente demorou, a gente iniciou vendendo aparelho auditivo. Eu costumo dizer que lá em 95 a gente oferecia, como todas as empresas, aparelho auditivo para quem tem perda auditiva, para quem tem surdez na terceira idade, que é o nome popular. Aí com o tempo a gente percebeu que não era por aí. As pessoas, como não gostavam de óculos, né, na época, também não vão gostar de aparelho auditivo. Muita gente, inclusive, que chegava até nós, com vários aparelhos que não se adaptaram. Por que não se adaptaram? Que eram aparelhos analógicos. Então, era muito difícil, tinha que aumentar e diminuir o volume. Então, muita gente que comprou e não se adaptou. A gente costuma dizer que o prejuízo psicológico é muito maior que o financeiro. Sem dúvida. Bom, primeira coisa. Esse foi o primeiro passo. Aí a gente percebeu que a gente precisava chamar essas pessoas para fazer a avaliação auditiva. Fazer um atendimento diferenciado, colocar no colo no bom sentido, dar um atendimento diferente, não é só vender o aparelho, mas dar um atendimento onde ela fosse acolhida, dizer, olha, nós sabemos o teu problema, e vamos resolver o teu problema, e dando garantia da adaptação. Para você ter uma ideia, o Mendes, que hoje nós não temos índice de rejeição. Eu não vou dizer que todos têm, mas tem muita gente que tem índice de rejeição. Nós não temos, porque nós criamos uma forma de departamento comercial e departamento de audiologia ser separados. A maioria dos centros auditivos hoje, não falo de ninguém, mas enfim, para mim todo mundo é bom, o sol nasceu para todos, mas a maioria, a própria Fono vende. Na Surtel não, na Surtel tem o departamento comercial e o departamento de audiologia. Então tem pessoa que diz assim, eu lembro daí do Vinogron, já vamos chegar no Vinogron, diz assim, eu vi aquele médico na televisão, hoje eu vim aqui ver a questão da minha audição. Mas quanto tempo faz que o senhor ouviu? Faz uns 5 anos. 6 anos. Olha quanto tempo ela perdeu. Claro. Então, quanto mais cedo fazer esse exame preventivo, melhor. E foi aí que nós tivemos a sacada em 2003, que a gente viu um programa do Vinogron, na Guaíba, né? E aí a gente resolveu oferecer avaliação auditiva sem custo. Montamos uma estrutura para oferecer. Então, muita gente vai até a Surtel até hoje, faz seu exame, só para saber como é que está a sua audição. E não paga nada. Isso a gente faz de coração. Nós temos clientes hoje, para a gente ter ideia, Rogério, nós temos clientes de 95 que ainda usam nossos aparelhos. Que tem há 30 anos os nossos aparelhos. Então, aí depois passou, então, a partir de 2003, 2004, 2000 alguma coisa, os aparelhos digitais, que daí mudou completamente. Isso aí, essa mudança aí que eu acho interessante. Olha só por que as pessoas não se adaptavam na época. Nós não temos um controle de volume no nosso ouvido. Quando acima de 100 decibéis, quando é muito alto o som, isso faz mal se tu ficar exposto. Então, na época, não existia um aparelho programado para o computador. Era analógico, tu tinha que aumentar e diminuir o volume. Claro. Uns ficavam atrás da orelha, outros ficavam dentro do condutivo, mas sempre com um controlezinho de volume. Dificilmente as pessoas iam encontrar o ponto. E outra coisa, muitas vezes estava em conversa da família, eu não quero ouvir aquele, então vou diminuir o volume. Claro. Então, isso fazia com que as pessoas não conseguiam encontrar o ponto ideal. Qual é o ponto ideal, Rogério? É o nosso ponto. Claro. É aquele ponto que a gente ouve, desde que não fique muito tempo exposto ao som, muito alto, acima de 100 decibéis, não tem problema nenhum de vez em quando ouvir. Então, as pessoas se adaptaram melhor depois dos digitais, porque há uma programação e a gente encontra, conforme a faixa de frequência, aquilo que a pessoa precisa. Normalmente a pessoa tem perda auditiva, começa nos agudos, né? Por isso a dificuldade das pessoas ouvir, por exemplo, a voz da mulher, que é no agudo, sonzinho mais fininhos, é mais difícil da pessoa. É mais difícil lá. É mais difícil a pessoa escutar. Ela começa normalmente o nos grave agudos. É melhor para uma pessoa que tem deficiência auditiva? Com certeza. Tem duas coisas que nós temos que deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. É muito claro. Quando você for falar com uma pessoa que sabe que ela tem perda auditiva, fale devagar. A primeira coisa, devagar e pausada, a primeira coisa que a pessoa faz é a leitura labial. Ela olha nos lábios. Claro. Né? Se tu gritar, para ela é uma agressão.
seja familiar, seja amigo, claro, seja roda de amigo. Então correto. fale devagar com ela. Claro que isso atrapalha muitas vezes o relacionamento familiar, porque o familiar não tem tanta paciência. E às vezes, principalmente o homem, demora mais para procurar ajuda, porque ele é mais resistente. Claro. Né? A mulher vai mais. Aí o Vinogron falava, na época, nós vamos chegar no Vinogron e dizia assim: Camargo, vamos pensar entre nós aqui. Não existe excursão de viúvo. Porque o homem morre primeiro. A mulher dura mais, porque a mulher vai mais o médico. Faz o exame. É interessante mesmo. Os exames preventivos. Você não vê excursão só de homem, mas vê excursão de mulheres. Tu vai viajar, tu vê mais mulher do que homem. Na terceira idade, excursão, as mulheres fazem uma festa, né? Você não vê isso. Sempre alegre, sempre feliz. Por isso que as mulheres vão mais ao médico. É praticamente 6 meses no máximo. Se cuidam mais. E o homem demora mais. Por isso que é importante fazer exame de prevenção, seja de próstata, de coração, de visão, de audição. Tudo é importante, porque se nós temos que cuidar. Então, basicamente por isso. Eu estava vendo ainda agora, essa semana aí, uma notícia. Morrem 54 homens de câncer de próstata por dia no Brasil. Isso é outro 54, isso é um negócio louco. Existe aí, o tabu, e o tabu muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul, não precisa nem dizer, né? O que existe pessoas que poderiam se cuidar fazendo exame. Se recusam a fazer exame. Se recusam. Rogério, eu tenho pessoas, amigos nossos, amigos mesmo, que são médicos. E ainda assim ainda assim tem. Então assim, ó, é um tabu que não... E isso acontece também com a audição. Isso acontece também com a audição. Bom, vamos chegar no Vinogron então. Vamos lá, nosso querido amigo que já nos deixou. Nos deixou. 2013, a gente ficou 20 anos junto, entendeu? Eu conheci muito bem ele, a gente gravava junto, enfim. Conheci ele na Guaíba, ele me convidou uma vez para fazer uma entrevista, como eu estou fazendo contigo aqui, e ele tinha problema de audição. O Vinogron, ele usava um aparelho. As pessoas diziam assim: aquele médico, ele era só um ator que fazia propaganda. Não, o Vinogron tinha problema de audição. E eu nunca esqueço que ele foi na Surtel, fez todo o exame, e eu levei o aparelho para ele num programa e coloquei ele ao vivo. E a primeira coisa que ele disse assim, ele vermelhou e disse assim, não sei se lembra do Chicão? Claro, Chicão, claro. Vai devagar que eu estou ouvindo até a tua respiração, não esqueça. Olha só. Entendeu? Então assim, ó, a gente foi parceiro durante muito tempo. E ele usava o aparelho perfeitamente, a gente estava sempre junto. O Vinogron foi um cara que aproximou a classe média. A gente costuma dizer que ele aproximou a classe média da sociedade. Sim, com as entrevistas que ele fazia com os médicos. Ele fazia essa comunicação importante, muito bem, quebrava um pouco aquele tabu, aquela linguagem do médico, aquele vocabulário da medicina, o mediquês, vamos dizer assim, porque ele quebrou isso aí, sem dúvida alguma. Nós estamos conversando com o José de Camargo, proprietário da Surtel Aparelhos Auditivos. A minha próxima pergunta para o José de Camargo: a ciência, a tecnologia, a indústria, enfim, está aperfeiçoando cada vez mais os equipamentos, os aparelhos de audição? Com certeza, Rogério. Assim, ó, deixa eu só colocar uma situação. Uma vez me perguntaram num programa ao vivo, casualmente foi na Guaíba, me perguntaram, e eu fiquei assim, o que eu vou dizer agora? E aí veio a sacada. O que aconteceu? Me perguntaram, o que a indústria de aparelho auditivo faz? Porque nós não temos aparelhos nacional. Todos os aparelhos são importados. Porque não temos tecnologia. Basicamente a gente importa da Alemanha. Alemanha, a Siemens, né? Então nós temos o subsidiário da Siemens que a gente fornece. Então assim, ó, o que aconteceu com a indústria dos óculos? Por que todo mundo usa óculos hoje? Porque ela se reinventou na questão da armação. Claro. Né? Claro. Ela se reinventou, a indústria dos aparelhos... Ela saiu pelo lado estético, exatamente. Vamos dizer assim. A indústria dos aparelhos também. Mas hoje dá para se dizer que, diferentemente de quando eu iniciei, hoje as pessoas se adaptam. A gente não tem índice de rejeição. Porque depois que a pessoa coloca e sente que ela passa a ouvir coisas que ela não ouvia, participar das reuniões familiares. Sim. Teve muita gente que disse para nós, muita gente chega lá e diz, olha, cara, às vezes falam lá, não sei nem o que estão falando. E o pior é que às vezes eu concordo, não sei o que estão, fico com vergonha de falar que eu não ouvi. E depois, não, para um pouquinho, eu não concordo com isso, mas daí já passou, né? Aí fica difícil. Então, a relação entre pessoa afetada, pessoa com perda auditiva na terceira idade e familiares é que começa o problema. Graças a Deus, a indústria está se reinventando. Hoje nós temos aparelhos que ficam dentro do conduto auditivo que praticamente não aparece.
E fica bom em qualquer... Como se fosse um pontinho. Sim, esse sim, pontinho que se usa para TV, para rádio, enfim. Fica lá dentro do condutor aditivo, é programado exatamente daquilo que a pessoa precisa. Tem aparelhos hoje que não tem nem pilha. Você coloca, por exemplo, você coloca na tomada, ele carrega, tem um carregadorzinho, como o celular, a mesma coisa. Claro. Você coloca no ouvido, sai ouvindo e não precisa mexer absolutamente nada. A adaptação de um aparelho auditivo, quando a gente coloca na pessoa, ela passa um pouco por dia escutar. Por quê? O nosso ouvido, ele não, a pessoa que tem perda auditiva, ela deixa de escutar certos ruídos, entendeu? E também, principalmente os ruídos mais fortes, ela escuta, mas escuta abafado. Então, a gente coloca o aparelho, ela vai usando um pouco por dia, para ir se adaptando aos poucos. Mas em 15 dias ela está plenamente adaptada, ela está ouvindo bem, ela está feliz. Muitas vezes a pessoa, quando a gente faz, só para você ter ideia, quando a gente faz o teste, a pessoa chora. Sim, imagino. Ouve. Claro. Cara, eu estou ouvindo. Eu não sabia que eu poderia voltar a ouvir de novo. Porque tem pessoas que têm perda auditiva para a terceira idade. E tem outras que têm perda auditiva por ruído. O que é ruído? Uma bomba, alguma coisa, estourou a membrana timpânica. Então ela pode ter uma perda auditiva por ruído, que é PAIR, perda auditiva por ruído, associado a partir dos 50 a presbiacusia, que é degeneração das células ciliadas. Então dá uma perda mista. E esse pessoal aí que fica ouvindo som em alto decibéis, ele vai ter problemas. Vai ter problema audição. Especialmente vai ter jovem, problema né? de audição. Esses fones aí, né? Exatamente. Vai ter problema de audição, que é aquilo que eu te falei há pouco, por ruído. Então ela vai acelerar o problema da perda auditiva dela. Se ela tivesse, por exemplo, naturalmente, entre 60 e 70 anos, tivesse perda auditiva por presbiacusia, ou seja, por idade, ela vai ter perda auditiva por ruído e idade. Com isso, ela vai antecipar ou vai ter que colocar o aparelho auditivo antes. Perda auditiva por ruído não existe... Aliás, perda auditiva por idade, que é a presbiacusia, não existe nem remédio e nem cirurgia. A única solução é o aparelho auditivo. E há momentos em que nem o aparelho resolve, não? Chegamos a esse ponto. Disacusia. Disacusia é perda auditiva total. No passado existia bastante isso. Depois do teste da orelhinha, dos anos 2000 para cá, já diminuiu bastante. O que acontece com disacusia? Disacusia é perda auditiva total, ou seja, a pessoa nasceu, a criança nasceu mas assim. Não existe solução, não existe aparelho, entendeu? Mas existe terapia para a pessoa fazer a linguagem e a língua dos sinais, né? Basicamente. Hoje, em 2000 era 13 mil, 3 crianças em 1000. A mãe com cachumba, a mãe tinha alguma coisa que acontecia com a mãe, como cachumba, varicela na época, cachumba, varicela e mais alguma coisa que acontecia com a mãe. Hoje se cuida bem mais, porque existe o pré-natal, mudou bastante, entendeu? Então, o nosso foco é mais na terceira idade, porque graças a Deus isso não vou dizer que não existe mais, mas é muito poucos casos que existe criança que nasce com perda total. Bom, isso aí de qualquer maneira é um avanço, vamos dizer assim. Com certeza. Agora, o equipamento em si, esse equipamento aí que nós estamos falando aí, o aperfeiçoamento, vocês têm contato, a nossa Surtel Aparelhos Auditivos está, como é que eu vou dizer, conectada com o que tem de melhor no mundo hoje? Com certeza. É isso? Os mesmos como aparelhos, é que você fica sabendo os mesmos aparelhos que nós vendemos aqui, que nós protetizamos, a gente não diz assim, a gente não vende aparelho. O aparelho é uma consequência da pessoa ouvir melhor. Ela aceita melhor isso, entendeu? Existe um certo tabu com relação, eu não vou usar aparelho, eu não sou surdo. Vocês que falam muito baixo, aí dá um problema familiar. Mas os nossos aparelhos são os mais modernos que existem no mundo. O que existe nos Estados Unidos e Europa, nós temos aqui. É os mesmos aparelhos, não muda. Porque o que tem de mais moderno. Antigamente,
antigamente era o analógico. Então o analógico ele aumenta linearmente. A gente ouve em 500, 1.500, 2.000, 3.000, até a faixa da falha até 3.000. Só que ele aumentava o volume linearmente, igual. Então você ouvia aquilo que você não precisava. Incomodava as pessoas isso. Claro. Hoje não. Hoje a gente coloca no computador, o computador diz, olha aqui, ó, aumenta aqui, aqui, aqui. Ele já diz, ele faz toda a programação. E a pessoa aumenta só aquilo que a pessoa precisa. Normalmente começa nos agudos e depois vai para os graves. Os graves é melhor. Por isso que a pessoa que tem perda auditiva, ela tem perda auditiva, se várias pessoas falam ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de entender. Ela ouve, mas ela não compreende aquilo que foi falado. Por isso a necessidade de falar pausadamente, de frente, devagar. Depois que ela coloca os aparelhos, aos pouquinhos ela vai compreendendo. A gente perde alguma coisa, claro, quando vários falam ao mesmo tempo, mas tu consegue compreender melhor. A gente chega, a recuperação da audição chega a quase 99%. Opa! Dá 97,8%, alguma coisa assim, que a gente consegue chegar daquilo que a pessoa tinha. Então, praticamente volta à audição normal. Audição normal, e a pessoa, aquilo é automático, a pessoa não consegue mais ficar sem. Sim, a adaptação é rápida também, né? Muito rápida. Em 1 semana, 2 semanas, está plenamente adaptado. Tem muitos que já saem de lá com o aparelhinho e não querem tirar. Mas não quer de jeito nenhum. E esse, por exemplo, esse aparelho que tu disseste que tem uma espécie de modulação dependendo da necessidade, o agudo, o grave. Antes de comprar o aparelho, você faz um teste de audiometria? Aí é que... Primeiro nós fizemos a audiometria. A pessoa entra na cabine, levanta a mão direita, a mão esquerda, deve conhecer, né? Claro. E ali a gente vai colocar num gráfico aonde a pessoa tem perda, né? A gente mostra para ela aonde ela tem perda e a gente passa então para um local onde é feito os aparelhos. A gente coloca o aparelho e ela vai ter uma noção de como ela vai ouvir. Claro, é um ambiente aqui é fechado, acústico, é diferente, por exemplo, de sair na rua. Por isso que é importante, na medida que ela coloca o aparelho, ser bem orientada para ter uma adaptação correta, para não ter rejeição. Por quê? Se você coloca o aparelho e sai para a rua numa barulheira enorme, um monte de sons diferentes, a pessoa pode não acostumar, pode não gostar. Por isso que tem que ser uma adaptação assim, devagar, um pouco por dia, aumentando um pouco por dia. Mas tem muitas pessoas que choram, se emocionam. Eu imagino. Porque eu estou ouvindo agora, eu não ouvi, eu achei... Tem muitos que dizem assim, eu achei que eu não tinha mais condição de adaptar, de voltar a ouvir. E é por isso, Rogério, que é importante as pessoas terem consciência de que... não vou falar da Surtel, eu vou falar de o profissional que está na frente dessa pessoa. Por quê? Não é só pensar um aparelho mais moderno, mais caro, mais... Não é isso. É colocar o aparelho adequado para a pessoa e a pessoa ter a certeza que aquele profissional está ali para cuidar da saúde dela e resolver o problema dela. Então, por isso, nós não temos rejeição de adaptação de pessoas que compram e resolvem colocar seus aparelhos, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso, tá? Porque a pessoa não está comprando um aparelho, a pessoa está comprando, na verdade, a sua audição. E se ela não se adaptar, ela fica fadada ao quê? A não procurar mais. Exatamente. Então imagina como é que vai ficar essa pessoa, pode entrar até uma depressão. É uma transição na tua vida que é extremamente importante. Mantidas as proporções, é como você usar óculos. Você, mas eu consigo... Meu Deus, o que eu estou enxergando com esses óculos? Eu não sabia o que eu perdi por não ter usado óculos. Muitas vezes as pessoas, elas teimam, não dão o braço a torcer para o familiar, porque começa o problema na família, né? Não dão o braço a torcer e aí é um problema, porque a maior prejudicada, no fundo é ela. Muitas vezes o familiar... Eu tenho situações na família que de jeito nenhum. Tem pessoas que são muito resistentes e não querem. Não, porque eu não quero, porque você não sei o quê. Isso não leva absolutamente nada. É por isso que acontece das pessoas ficarem isoladas, é por isso que acontece dos homens morrerem. Mas os homens mais resistentes. A mulher não, a mulher é mais tranquila, os homens mais resistentes. Por isso que nós temos sempre oferecendo avaliação. A gente atende aí de 20 a 30 pessoas dia que vão lá fazer seus, principalmente na terceira idade. Nosso foco é a terceira idade, né? Então, vai lá muitas vezes a pessoa, olha, eu nunca esqueço, teve um conselheiro do INTA que ele passou, eu acho que foi 10 anos. Todo ano a mulher levava ele. O Vinogron falava uma coisa que é a maior realidade do mundo. A mulher tem
não digo obrigação, mas tem o compromisso de levar o homem. Por quê? Claro. Por quê? Porque nós, homens, quem nos levava no médico era a nossa mãe. Claro, então, claro. quando você casa, a mulher tem que... Sem isso. dúvida, sem o dúvida. homem é um pouco mais resistente. Sem então, dúvida. essa senhora levou o marido dela durante 10 anos na Surtel. Todo ano ela foi. E até que chegou um ponto que realmente ele tinha, porque ela foi percebendo. Aí a gente olhava, olha o exame, não precisa, não há necessidade, vai devagar. E ela foi lá até que ele precisou colocar o aparelho. Entendeu? Então é importante a mulher levar o marido para fazer os E a exames. primeira avaliação, eu sinto que estou precisando melhorar a minha audição. A primeira coisa lá na Surtel é o exame audiométrico. Esse é o primeiro exame. Esse é o melhor. Claro, a gente faz uma anamnese, onde a gente quer saber o que aconteceu com ele, onde ela sente dificuldade, claro, sim, mas se ele teve alguma otite. A gente faz uma miatoscopia, que é olhar dentro do conduto auditivo. E eu quero entrar numa coisa importante que o telespectador, o ouvinte vai se identificar. Tem duas coisas importantes a efeito de informação. Nunca se coloca... Tem pessoas que produzem mais cerume e tem pessoas que produzem menos cerume. Claro. Nunca se empurra com cotonete o cerume. Exatamente. Porque ele pode criar um tampão e a dor é insuportável. É pior que o descarregamento aqui do maxilar. Exatamente. Então tem que ter um cuidado muito grande. Eu tenho, o Paulo, nosso amigo que nos indicou, nós temos. O Paulo Guimarães tinha um problema sério, eu conheci ele há muitos anos, somos compadres. Ele tinha um problema seríssimo de coceira no ouvido. Camargo, eu não aguento, cara, eu coço meu ouvido. Cuidado que se coloca dentro do conduto auditivo. Tem muita gente que coloca a chave. Não coloca. Vai no médico, ele vai requisitar um Silon creme na época, se colocava e dava... Porque o que é a coceira? A coceira é falta, muitas vezes, da lubrificação, que é o próprio cerume. O cerume lubrifica. Como em qualquer coisa, você Como em tem qualquer coceira coisa. na pele porque não passa creme. Exatamente. Mas no conduto auditivo é perigoso. Claro, você claro. pode, daqui a pouco pode até romper a membrana timpânica. Sim. Então tem que ter muito cuidado. E a questão do cerume é fácil. Você vai, faz um exame, é tirado o cerume, tem muita gente que produz mais, outros produzem menos. Tem medicamento, pinga umas gotinhas ali, né? Exatamente, tem o ceruminho que daí amolece, isso aí, puxa, é muito fácil. Então tem que ter muito cuidado. A questão do tampão de cerume, não empurrar o cerume, né? E a coceira, cuidado da coceira. Se tem alguma coceira, tem alguma coisa errada. Vai lá, dá uma olhada, vai no otorrino, vai indicar um remédio para resolver o problema da coceira. Muito bom. Estamos conversando com o José de Camargo, proprietário da Surtel Aparelhos Auditivos. Desde 1995, vai fazer 31 anos agora, hein? A Surtel está aí no mercado. Estamos chegando ao final. Foi muito boa a conversa, foi rápido, né? Pois é, a gente nem sentiu, né? Não sente, né? Mas está aí um conselho. Você tem que fazer esses exames periódicos. Verdade. Como qualquer coisa. Você não faz check-up para o coração, não faz o check-up visual no seu oftalmo, tem que fazer também Rogério, a gente costuma dizer, só para bem rapidinho, a gente costuma dizer que envelhecer com saúde... A pessoa velha já tem uma certa dificuldade. Envelhecer sem saúde é muito difícil. Meu Deus, por quê, muito complicado. Né? Se a ciência audição, tá aí, né? A visão, coração, tudo é importante fazer. É importante fazer. Hoje, com esse avanço da ciência, graças a Deus, você tem solução para tudo, pelo menos para checar a sua situação. Seja nos olhos, nos ouvidos, no corpo, na tua coluna vertebral, enfim, você tem hoje à disposição da medicina, basta ter um pouquinho de boa vontade, né? E sair dessa pressão da família e esse conservadorismo que prejudica a tua vida, né? É verdade. É bem por aí. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade de vir aqui falar um pouco. Nós temos hoje, só para te ter ideia, em torno de perto de 10 mil pessoas em Porto Alegre que usam nossos aparelhos. Olha só, que beleza. Muito bom. José de Camargo, proprietário da Surtel de Aparelhos Auditivos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você ouviu Conversa de Sucesso, oferecimento IBS, Arquitetura e Conservação Predial, telefone 51 35 16 7701 ou 51 991 747157. E Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Nos acompanhe segunda-feira às 5h30 da manhã, mas é um convite que eu faço. Hoje à noite,
Hoje à noite, às 21 horas, tem Noturno Guaíba, uma seleção musical especial para o guaibeiro. Bom sábado a todos, até segunda-feira ou até hoje de noite. Você ouviu Conversas de Sucesso.